Glória a Deus. Eu não vi, mas eu creio. Abraão ali, com a sua sabedoria, né, chegou e falou: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E ali, Deus viu a fé tão grande de Abraão, que é isso que nós, nos dias de hoje, nós temos que ter a fé no Senhor, sabendo que o Deus proverá. Porque se Deus não prover, mais ninguém proverá. Então vamos ficar firmes no Senhor para estarmos sabendo que Deus não pede nem coloca peso além do que você possa suportar. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, com gratidão, Pai, por mais um dia, uma melhora na minha saúde, Senhor. Em nenhum momento, Senhor, eu tive dúvidas do que o Senhor era comigo, do que o Senhor é comigo e que algo de bom iria acontecer como aconteceu, Pai. Não sei, sabe o Senhor, porque dessas provas estamos passando, mas eu sei que o Senhor é um Deus provedor, o Senhor nos prova como ouro no fogo. E nós temos mais que agradecer, Senhor, porque estamos em tuas mãos, somos criaturas, feituras tuas, Senhor. Tu nos fizeste, nos colocaste neste mundo e quer que nós façamos diferença, Pai. E a diferença está sendo feita. Quero dar um testemunho aqui, Senhor, do que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Também quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas atitudes, pelos meus pecados, palavras, obras e pensamentos, Senhor. Por aquilo que não vem de Ti, Senhor, e saia de mim, em nome de Jesus, Pai. Que eu prossiga, Senhor, somente em Ti, Pai, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abençoa cada participante nesta manhã, Senhor. Abençoa aqueles que vão ter o privilégio de ouvir, de assistir e de meditar na Tua palavra. Fala conosco, Pai. Revela-nos aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrara. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos. Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Espere aqui com o jumento, espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam junto, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o Senhor mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e nada faça nada a ele. E não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro, o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Que deverás ter, abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua semente serão benditas todas, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milcar deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, Ebus, seu irmão, e Camuel, pai de Arã, e Quesede, e Uzo, Epildas, e Gidilaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Este 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Teba, e Gaão, e Taás, e Maaca. Amém? Glória a Deus. Amém. Temos aqui uma prova de fogo, hein? Mas Abraão estava sempre pronto, né? Nós percebemos aqui que quando Deus chama Abraão, Abraão diz: Eis-me aqui, eis-me aqui. Isso é um sinal de que ele estava pronto. O que deseja de mim? Eis-me aqui, Senhor. Um servo obediente, né? Será que nós estamos sempre prontos, amados? Quando Deus chama por nós? Será que nós temos a mesma garra de dizer para Deus assim: Eis-me aqui? Hã?
porque às vezes nós temos algumas missões a fazer e a gente pondera, né? A gente procura fazer as nossas, aquilo que mais nos agrada, e não temos coragem, não temos atitude de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Que nesta manhã a gente aprenda com esta palavra, eis-me aqui, possamos estar prontos para servir o Senhor quando formos por Ele anunciado. Glória a E Ele Deus. é, quer falar alguma coisa, Fábio? Quer comentar? Pode comentar, dona Marinete. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, né, amados? Porque é muito forte esse capítulo aqui. Você sabe o que é você ter seu filho único. Ninguém faria isso de entregar e ele. Eu não faria. Eu, pela minha pouca fé, hoje em dia, nos dias de hoje, é difícil. Ontem na igreja eu estava observando, né, como é que a pessoa dizer assim para Deus, assim, ó, eu sou teu vaso, Senhor, quebra, me faz de novo. Meu Deus, você sabe o que é quebrar um vaso para poder reconstituir tudo de novo? A fé de Abraão foi tamanha, e sabe que eu estava pesquisando aqui, olhei e falei assim, Deus, com quantos anos Abraão levou Isaac? Isaac tinha quantos anos? Eu fiquei pensando assim, né? Porque amor de um filho não tem explicação. Só Deus explica o amor de um filho, que é enviar o seu filho único para morrer na cruz por nós. Esse sacrifício que Abraão iria fazer, não ia fazer valer para nós. Aqui é simplesmente para poder alimentarmos a nossa fé, estarmos diante de Deus, para que a gente possa dar ouvido à voz de Deus. E eu estava analisando no falar, diz que que Isaac tinha 33 anos, na outra fala que tinha 36 anos. Você já imaginou? Eu tinha uma concepção em mim que Isaac seria um menino, um bebê, né? Sem noção, um bebê sem juízo, um bebê sem consciência. Porque quando um é bebê, né? Um recém-nascido, ele não tem consciência. E ali estava visto que Isaac já era de 33 anos a 36 anos, e Isaac foi obediente a seu pai. Quem é nós para pegar um filho hoje, para ir sacrificar e levar ele lá e ele ir quietinho, como ovelha muda ao matadouro? Quem é? Quem é que vai? E isso me deixou muito, aumentou minha fé, sabe, irmãos? e, e que a gente venha estar pronto a ouvir a voz de Deus, porque Deus é o Deus que provê todas as coisas. Por isso que aquele monte ficou o monte de Deus, que Deus proverá. Deus proverá, quando ele respondeu, o filho falando, pai, tu tá indo, tu tem o fogo, tu tem a faca, e cadê o cordeiro, né? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, eu me alegro no Senhor. Glória a Deus. Eu não vi, mas eu creio. Abraão ali, com a sua sabedoria, né, chegou e falou: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E ali, Deus viu a fé tão grande de Abraão, que é isso que nós, nos dias de hoje, nós temos que ter a fé no Senhor, sabendo que o Deus proverá. Porque se Deus não prover, mais ninguém proverá. Então vamos ficar firmes no Senhor para estarmos sabendo que Deus não pede nem coloca peso além do que você possa suportar. Você só vai com esse peso que Deus vê.
que você pode e aguenta suportar. Eu estou muito emocionada com a palavra do Senhor. Ontem mesmo eu me enchi, meu coração agradeceu ao Senhor ali no culto à noite, porque foi o casamento de Caná da Galileia e ali Deus proveu todas as coisas. Tinha mais vinho, não tinha mais nada. E o que eu fiquei olhando ali, que aquelas talhas cabia 7 litros, 7 não, 100 litros de água. E em cada talha daquela, Jesus transformou aquela água em vinho, né? Tu já pensou? Tu ir buscar aquela água, botar aquela talha, você tem que ter obediência. Deus só chama servos obedientes. Então você vai encher aquelas talhas. Eu imagino esse vaso aqui, ele fala que é 1 litro, né? Que é 1 litro. Eu vou encher esse litro aqui de gotinha por gotinha, né? E é a sua fé. Eu deixo nessa manhã que a gente venha refletir em nossa fé. Se Deus ele coloca nas mãos da gente, é para a gente ter fé e seguir em frente. Deus abençoe a todos. Estou muito regozijada. Desde ontem eu estou muito regozijada com o prover de Deus. Deus proveu, Jesus proveu, Deus proveu o cordeiro até aquele holocausto. É forte, irmãos, é muito forte. E Deus não falou nada, o anjo não falou nada para Sara, só Abraão ouviu a voz de Deus para entregar aquele menino, aquele rapaz, ao sacrifício. Fica só a pergunta para nós: você entregaria? Eu entregaria? Cabe a Deus agora, dentro de nós, né? Com Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito lindo. E essa É, passagem é muito bonita, né? Que a gente lembra muito, uma vez eu vi, falando que o Moriá era o lugar do Holocausto, né? É, o Moriá é o lugar da celebração, né? De quando Abraão, né, realmente mostrou a Deus. Deus sabia, né? Deus sabia da fé de Abraão já, né? E quem não sabia era Abraão, né? Quem não sabia era Abraão. Foi uma das formas que Deus, né, fez para que Abraão tomasse posse, né, daquilo que Deus estava colocando nas mãos de Abraão, né? Passagem maravilhosa. E tem até um filme, né, de Abraão, mostra Isaac indo obediente, assim, a gente consegue ilustrar bem, né, essa passagem que a dona Marinete falou, né? A obediência tanto de Abraão quanto de Isaac, né? Quanto de Isaac também. Porque Isaac não se rebelou, não tentou fugir, não, né? Não brigou com o pai ali, ele foi obediente junto com o pai ali também, né? E, de fé, né? Coisa maravilhosa deles aqui. Abraão, Isaac já era rapaz, né? Já era um moço, tanto é que ele que cortou a lenha. Ele cortou a lenha, ele carregou, ajudou a carregar a lenha. Subiu com o pai em silêncio um monte. E até para isso foi difícil, né? Porque não era um lugar plano, era um declive, Monte Moriá. E praticamente foi ele quem levou a própria lenha, porque os moços ficaram lá embaixo. Os moços que estavam acompanhando não subiram, só subiu Abraão e o seu filho. Não é dado essa oportunidade àqueles rapazes que acompanharam Abraão. Não foi dado a eles a oportunidade de ver.
a prova que Deus colocou Abraão. As coisas de Deus, amados, elas são exclusivas. É você e Deus, é eu e Deus. Deus, ele quer exclusividade. Então a gente percebe, meus irmãos, que os milagres que Deus faz são coisas assim extraordinárias. Esse final de semana eu tive fui meio rebelde aqui em casa, sabe? No momento aqui eu soltei o meu cachorro ali que é preso, vive preso, porque eu já sei que ele é um animal carnívoro, né? E eu mantenho preso. Mas de vez em quando eu solto, né? Eu vou dar uma volta com ele solto, faço uma caminhadazinha com ele. E sábado eu, por um instante, soltei ele um pouquinho e desci ali no galinheiro. 5 minutinhos. Eu subi, o danado me deu um prejuízo. Eu tenho uma patinha aqui que fez um ninho aqui na varanda. E tinha debaixo dela, acho que 13 ou 15 ovos. Já faz uns 35 dias, 40 dias que ela estava ali. Provavelmente essa semana nasceria esses patinhos. E essa cachorra foi lá e tirou a pata do ninho e degolou. Fiquei tão aborrecido, cara. Tão aborrecido. Quando eu vi, o cachorro já tinha comido a metade da pata. Eu fico imaginando assim, como é que esse animal. Isso tem uma coisa eu tenho cuidado, mas os animais estão presos. Não deixo faltar alimento para eles. Eu compro ração todo mês. Eu, poxa vida, não falta nada. Eles estão tudo. Você pode ver que meus animais é tudo gordinho, é tudo bem tratado. Não falta o que comer. E o animal me pega e me mata. A patinha no ninho, rapaz. Que instinto, né? Fiquei revoltado com aquilo. Fiquei muito triste mesmo. Mas eu fiquei pensando depois, falei, mas como é que pode? O cachorro estava preso. Que instinto teve eu? Que instinto foi esse que fez com que eu fosse lá, soltar o animal para ele fazer essa barbaridade? Irmão Mário, o negócio não é para rir, não, mas às vezes a gente tem que dar uma risadinha, né? Sabe o que é isso? Vigilância. Você não teve vigilância. Então, às vezes, Deus precisa usar a boca de um animal para falar com a gente. Você sabia dessa? Sim, Como, como Deus usou a boca da jumenta para falar com Balaão. E às vezes a gente. Ontem eu fiz esse comentário, né? Que às vezes precisa Deus usar o próprio inimigo da nossa alma para poder nos alertar. Você sabia? Que nem uma vez aqui eu não tive vigilância aqui e peguei, botei a mão na cabeça e pá, eu vou embora, não sei o quê. E daí vem, eu não sei se eu contei isso para Tamires. Aí vem Deus usar a boca de uma jumenta para dizer para mim. Eu falei para a pessoa, né? Ó, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Aí ela hum, chegou e falou assim: Mas mulher, tu não veio para ficar aí? Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Porque tu tem que falar isso é com o teu Deus. Tu disse que teu Deus te botou aí, por que agora tu quer ir embora? Rapaz, eu senti tanta vergonha de Deus. Eu corri baixinho e falei assim para Deus: Não vou não. Deus, Deus, Deus é tão lindo, ele nos ama de tal maneira.
de tal maneira que ele usa até a boca de um gato para falar com você dentro de casa. Sim. Quando você fala assim, ah, mas eu sabia que ele era o animal é irracional. O cachorro é um animal irracional, mas nós somos animais racionais. Se a gente sabe que o rapaz está lá preso, a gente não vai soltar um louco para sair destruindo tudo. Então faltou vigilância, meu irmão, o senhor me perdoe, mas faltou vigilância. Deus fala com a gente a todo momento, porque não é porque Deus quer judiar da gente, não é porque a gente, não é porque Deus quer nos humilhar. Deus, ele fala com a gente a todo momento para nós nos levantar, porque Deus fez o homem para ficar de pé. E a autoridade, principalmente, quando você é autoridade do recinto que você está, pode levantar sua mão, sem ira e sem contenda, e clamar a Deus, porque Deus responde. Outros patinhos virão. Aí o irmão vai ter mais vigilância, entendeu? Eu tenho não, meu filho tem dois petit monster. São lindos, são dóceis lá dentro de casa, mas ele tem a maior vigilância com os cachorros. Porque se o ser humano, a pessoa que é racional, o homem que é racional, às vezes endódia, quer matar, quer destruir, imagine um animal irracional como era o seu cachorro. Então, meu filho tem uma sabedoria. Um dia ele chegou e falou para mim assim: mãe, tu vai abrir o portão, mas tu toma cuidado para a Luna não sair. E nessa época só tinha a Luna era pequena, né, naquela época. E na realidade eu nem percebi que aquela cachorra, na hora que eu abri o portão, que eu fui atender a menina do portão, quando o cachorro veio disparadamente a Luna, e justamente uma pessoa que ia passando a vizinha aqui, ó, desse tamanho a língua, chegou e parou. Quando ela parou, Luna pulou em cima dela e começou a lamber ela. Começou a lamber ela. Agora, tu já pensou? Olha o livramento que Deus deu para mim, para o meu filho, né? Que ela a Luna é grandona. A Luna é grandona, uma cachorra dócil, mas acontece que, de repente, como o ser humano pode mudar, o animal também, o animal que é irracional, ele vai mudar. Não adianta você ficar triste. Agora corre para o abraço. Vai lá, faz tudo de novo. Então, às vezes, a gente tem um prejuízo para poder fazer tudo de novo. Deus alerta isso sobre nossas vidas. Entendeu, amado? Então, é assim que devemos agir. Então, vamos vigiar mais, vamos buscar mais. Foi o que a missionária ontem, a pastora pregou ontem, falou. Vamos vigiar mais, vamos buscar mais, vamos crer mais e vamos deixar Deus agir, porque é Deus que faz, é Deus que realiza e tudo para Deus e por Deus. Então, glória a Deus. Fico feliz por essa fé de Abraão e quero fazer minha essa fé de Abraão para que eu possa vencer, para que eu possa obedecer. Nos dias de hoje, a fé de Abraão é para você ter e obedecer, ter e agir. Que Deus abençoe a todos. Feliz por estar participando dessa hora tão linda. Glória a Deus. Bom dia, Tamires. Ô, Tamires, fala alguma coisa, Tamires. Bom dia, paz do Senhor a todos. É. Amém. Eu gosto de ouvir, né? Que eu aprendo bastante. Há coisas que não sabia. Mas aqui me chama bastante atenção, né? Como os dois eram, né? Tanto Isaac quanto Abraão. Porque Abraão, ele era um homem temente a Deus e ele criou seu filho assim, né? Ele criou seu filho da mesma maneira, porque a gente pode observar que em nenhum momento o filho de Abraão ele questionou. Isaac ele questionou o pai. Nenhum momento. E hoje a gente vive em uma geração que a gente diz não, por que não? Por que não pode? Por que desse jeito? Hoje os filhos estão assim. Eles querem debater com a gente de qualquer jeito, até chegar ao ponto da gente dizer que pode, né?
E aqui isso me chama bastante atenção. Só um segundo. A Tamires frisou uma parte muito interessante. Hoje em dia é assim mesmo, sabe? Parece que as crianças já nascem com um instinto completamente diferente. A minha netinha aqui, ela tem 3 para 4 anos, ela quer mandar aqui, quer mandar. Ela quer mandar na gente, ela quer mandar nas coisas, ela já domina o celular assim, de uma forma assim que, dá licença, vovô, pode deixar que eu sei como é que é. Como é que pode uma coisa dessa? É de uma inteligência assim, olha, Pois fica observando, viu, Tamires? é, desse jeito. E se a gente, os pais, né, não tiver pulso firme com os nossos filhos, não é ignorância, é pulso. Se a gente não tiver pulso, os filhos da gente vira pai e a gente vira filho, né? A gente tem que ter Não esse é? pulso sobre eles. E também o que me chamou a atenção, né, é que quando Abraão ele disse aos seus servos ali, né, ele mandou eles ficar e ele disse que eles iam adorar. Ele não falou que ia ter que fazer um sacrifício, ele não comentou nada que tinha que dizer, porque tem coisas que nem tudo a gente tem que comentar, né? Tem que tão somente ir fazer aquilo que Deus quer. Então ele não comentou, ele disse: "Vamos adorar e tornaremos". Naquele momento ele lançou ali uma palavra, né, profética. Deixa eu falar. Profética, né? E disse: tornaremos a voz. Ele não estava dizendo que ele ia tornar. Ele sabia que Deus enviou ele para matar o próprio filho dele. Mas ele disse que tornaremos, né? São duas pessoas. Tornaremos, ou quem tivesse ali, né? Subido ao monte. Tornaremos a voz, né? E a todo momento, a Bíblia diz que iam os dois juntos, né? A todo momento caminhavam juntos. Então, eles caminhavam juntos em tudo. E antes de Abraão fazer o sacrifício, né? Ele edificou ali um altar para Deus. Aí você pode dizer, certo, toda vez que ia fazer um sacrifício, tinha que edificar um altar. Mas ele estava fazendo ali, edificando um altar para Deus, com o coração limpo, com o coração aberto, querendo fazer o que Deus tinha ordenado a ele. E me chamou também bastante atenção o que minha tia falou, né? Que ele pegou ali, amarrou Isaac, pegou Isaac, deitou Isaac sobre o altar e tudo mais. Hoje, se a gente fazer isso, a gente pegar, fazer isso é capaz do filho matar a gente primeiro, né? Como Não é? tá hoje. Hoje a lei tá assim. Mas ali, né, com toda a simplicidade, Isaac, ele deixou o pai dele fazer o que o pai dele queria. E eu fui até pesquisar também, como minha tia falou, né? E segundo os historiadores, 36 anos era a idade de Isaac. Que Sara, ela, quando ela teve ele, ela estava com 91 e ela morreu com 127 anos. Então, ele tinha aproximadamente 36 anos. Minha idade. Hoje eu É. tenho 35 anos. Antigamente, eles, quando eles tinham essa idade, eles não viviam nada, né? Não tinham vivido a vida que a gente vive hoje. Porque hoje eu já vivi tanta coisa, eu já tenho, minha filha já tem 13 anos. E ele provavelmente não tinha nem casado ainda, né? Ele não tinha, ele Sim. morava ainda Não, com o não, pai, não tinha. ele morava com os pais. Ele não tinha Moraram com família. os pais. Isso, ele não tinha filho, ele não tinha nada. Então, né, essa obediência de Isaac, para mim, é o mais importante, né? Que ele pegou, se permitiu, deixou que o pai dele fizesse o que Deus tinha ordenado a ele.
deitou ali do jeito que seu pai. E quando seu pai pegou o cutelo para imolar, para matar ele, acredito eu que se Abraão fosse matar, ele ia morrer. Independente, né? Se Deus permitisse, ele iria morrer ali de bom grado, porque era o que seu pai estava fazendo. Mas, graças a Deus, que Deus, no momento, né, na hora, foi um teste para Abraão, a fidelidade de Abraão, né? E, graças a Deus, Deus preparou, deixou o cordeiro já preparadinho para este momento e disse a Abraão que Abraão parasse ali. Não estenda a sua mão sobre o moço e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, ele já tinha outros já, mas Isaac foi o filho da promessa. Então Deus considerava aqui que ele era o único filho, né, de Abraão. Então Abraão passou no teste, como Abraão, né, fez o que Deus queria, e no 17 diz que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. A gente já leu que Abraão, ele era muito rico, muito. Ele já tinha tudo. Ele não precisava mais de nada. Mas aqui é o que ele abençoou, o que Deus abençoou a ele, foi na semente dele e da tua semente, como as estrelas do céu e como a areia do mar, e como a areia que está na praia do mar. Aí a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a tua voz. Então, muitas vezes é só a obediência, né? Deus não quer muita coisa da gente, não. E é difícil a gente obedecer, né? Porque o mundo é prazeroso. Então, é difícil a gente obedecer a Deus, mas Deus, ele só quer isso de nós. Em muitas palavras da Bíblia Sagrada, se a gente for pesquisar, a obediência, ela chama muita atenção. Porque Deus só quer que a gente obedeça a Ele. E às vezes a gente não consegue fazer, né? E quando a gente é obediente, somos abençoados. Assim como a gente é como os nossos filhos, porque eu sempre digo a minha, né? Se você for obediente, se você fazer isso, se você fazer aquilo, se você passar de ano, eu vou te dar alguma coisa. É ali eu tô dizendo que eu vou abençoar ela com algo. Ou às vezes eu nem preciso dizer. Só na minha mente, não, ela fez isso aqui, ela está sendo uma menina obediente, eu vou fazer isso por ela. Eu vou estar dando isso para ela, que ela deseja, que ela quer, por conta de quê? Da obediência dela. Então, a mesma coisa é com Deus. Não que nós vamos obedecer interessados, né? Porque nada com interesse a Deus voga e Ele conhece o nosso coração. Mas que nós vamos fazer porque realmente queremos obedecer a Ele e servir a Ele e fazer tudo para Ele. Porque só Ele é digno, né? De toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. E nós devemos isso a Ele, né? Porque Ele nos dá tudo. Ele provém tudo nas nossas vidas. Abraão, ele saiu sem nada, praticamente, da sua terra. Ele se afastou da sua família, da sua área de conforto. Mas Deus, ele deu tudo. Ele era muitíssimo, muitíssimo rico em ouro, em prata, em todas as coisas. Então ele tinha tudo. Mas Deus continuou abençoando na sua descendência, na sua geração. Amém. Muito bem, Tamires. Deus te Amém. abençoe. E também relata que Isaac ele viveu 180 anos, né? Isaac. E aí vai a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, né? Que segue-se até o dia de hoje.
a descendência de Abraão. E Deus ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, né? O sangue derramado, vertido por nós. E nós estamos aqui para dizer: só o Senhor é Deus. E Jesus está voltando. Não devemos esquecer disso. Confiamos passar pela porta estreita, porque nós somos tentados até a última hora, o último suspiro da nossa vida. Então vamos permanecer fiel para vencermos e receber o que Deus tem para nos dar, que é o galardão eterno, né? Amém, glória a Deus. Amados. O anjo do Senhor estava ali ao lado dele, bradou. E novamente Abraão ali falou, no versículo onde, né? Quando Abraão levantou o cutelo e estendeu a mão, formou o cutelo para matar o seu irmão, o seu filho, para matar o seu filho. O anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão. Ele novamente: eis-me aqui, eis-me aqui. Abraão estava sempre pronto. Então, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que tens a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro, o carneiro detrás dele, travado das suas pontas no mato. Foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Deus é provedor de todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Provê, sabe? Eu aprendo com isso, sabe, amados? E quando formos cobrados de alguma coisa, nunca devemos dizer que negar, sabe? Nunca devemos dizer não posso, não tenho. Não, não. Deus proverá. Deus proverá. Deus sabe. Seu Mário, eu tô aqui pensando e tô aqui impactada ainda com tudo que eu vi. Eu já tinha ouvido sobre Abraão tentar sacrificar o filho dele, já achava assim, nossa, como que podia, mas hoje, ouvindo isso, assim, tocou diferente em mim. Quando a Tamires falou, também já tinha pensado. Como que pode o filho dele, ele amarrou ele, colocou ele lá em cima do altar que ele fez e ainda empunhou o punhal e levantou a mão para matar o filho dele. O filho dele, como ela falou, ele tinha 36 anos, eu não pesquisei. É segundo o que a Tamires falou. 36 anos, por mais que ele estava no começo da vivência, porque eles viviam muito mais que nós, ele deveria estar numa adolescência dele, talvez, se for considerar o tempo que ele viveu. Uma criança na adolescência é rebelde por natureza, ou pelo menos hoje, porque eu não me lembro de ter sido assim igual as crianças são hoje. Eu acredito que, eu creio. E eu pergunto para minha mãe as fases que eu não consigo lembrar toda, e ela fala: Não, você não era assim. Então, nós éramos ainda menos rebeldes do que hoje. E segundo vemos, a tendência é isso seria aumentar. Agora, eu fico pensando como que ele foi calado, ele subiu para cima sabendo que não tinha o cordeiro, ele não tinha ideia que o pai ia fazer.
Mas na hora que o pai colocou ele naquele altar, ele sabia que ele era o cordeiro. Ele sabia que ele ia morrer. E ele ficou lá, ele não revindou, ele não fez nada. E Deus proveu. Porque Deus não testou só Abraão, Deus testou os dois. Porque olha a obediência desse filho. Por isso, Deus abençoou a semente dele, a semente de Abraão, porque a semente de Abraão também era obediente a Deus. Porque ele sabia que o pai estava fazendo por ele. Então, eu, eu não consegui ainda concluir, mas se você pegar isso e pedir a Deus isso para a nossa casa, primeiro eu pensei que como a gente aprende, acho que todos nós já foi para o CIS, e nós aprendeu aqui e ali um pouco de inteligência emocional. Hoje o mundo só fala sobre isso. Eu acho que a inteligência emocional ensina muito, abre a mente da gente para o mundo de hoje, mas se a gente for olhar, a inteligência emocional são homens que resolveram explorar a Bíblia melhor, juntar um pouco com a ciência, sabe? E trazer o melhor. Eu creio que, por mais que em tudo tenha o bom e o ruim, eu creio que a inteligência emocional para mim foi parte boa, porque quando eu estava ruim, eu corri atrás disso porque eu nem mesmo conseguia ler a Bíblia. Então, isso foi o que começou a abrir a minha mente. Quando a minha mente começou a voltar a ser aberta, eu me voltei para o Senhor, porque não tem como você atribuir a ciência emocional valor se não atribuir à Bíblia. Porque tudo que a ciência fala já está na Bíblia. Igual Abraão, ele subiu lá. Ele foi, se você for ver, ele foi a pessoa que creu antes de acontecer. Ele profetizou antes de acontecer. E isso é o que a inteligência emocional ensina para a gente hoje, para você ser mais forte, mais positivo. O Abraão era totalmente positivo. Ele nem sabia que podia ter, porque Deus deu a ordem para ele ir lá e sacrificar o filho dele. Mas ele creu que Deus ia prover. Ele creu, porque se ele não cresce, ele não teria abrido a boca do way que ele fez. Então, assim, eu fiquei impactada hoje. Eu ainda não sei tudo que o senhor quer me dizer, mas eu sei que ele falou comigo de uma forma diferente. Também falou comigo, desde o início. Desde o início. Nós, como cristãos, nós temos que estarmos sempre atentos à palavra de Deus. Não temas, não temas. Eu sou contigo e eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso me dá força, sabe, amados, para prosseguir. Cada um de nós temos uma prova, temos uma luta. E às vezes, aos olhos humanos, nós encontramos tantas barreiras, tantas dificuldades, tantos obstáculos, que aos nossos olhos é intransponível. Mas aos olhos de Deus, tudo é possível que crê. Tomamos posse dessa palavra nessa manhã, e que Deus tem tudo preparado já para nós. Assim como Ele preparou o cordeiro para si, Ele também vai preparar a saída para nós, para os nossos problemas, para as nossas lutas. Ele é o provedor. E ele ainda fala, né? Como a Tamires mesmo falou.
Se fores obediente, se fizeres conforme eu determino, né? Ele fala que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obediência, amados. Obediência. Paciência, obediência, temor, esperar com paciência no Senhor. Ele vai nos dar vitória. Amém? Aqui no meu devocional, ele diz assim: olha para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O escritor fala: olha bem para mim. Uma criança de 6 anos, gravemente queimada numa perna, iria receber um enxerto de pele com anestesia local. Antes da cirurgia, o médico lhe disse: ó, você olhou bem as queimaduras? Agora é para mim que você vai olhar até o final da cirurgia. Há pessoas que sabem ocupar-se apenas de si mesmas, às vezes culpando-se até ficarem enfermas. Portanto, sigamos o conselho do cirurgião. Identifiquemos bem nosso estado moral, nossas feridas, mas em seguida fixemos nossos olhos em Jesus, o grande médico, e não retiremos nosso olhar dele. É melhor olhar para o remédio do que para o ferimento. Constata- Constatemos nosso estado pecaminoso diante de Deus e logo lançaremos nosso olhar até o Calvário. Ali na cruz, Jesus sofreu em nosso lugar. Durante a travessia pelo deserto, os hebreus se rebelaram e Deus enviou serpentes para mordidas, cujas mordidas eram mortais. Moisés, obedecendo a palavra de Deus, fez uma serpente de metal e a colocou sobre uma estaca no meio do acampamento. Todos que eram mordidos tinham apenas que olhar para aquela serpente para serem curados. Tomando esse exemplo, o Senhor Jesus disse: é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, olhe para Jesus na cruz, para ser salvo. Assim tenha segurança de passar para a eternidade com o seu Salvador na glória. Amados, é isso que Deus quer de nós. Que nós olhamos hoje para Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Ele é que deu a sua vida por amor de nós, pagou o preço, nos comprou, o preço de sangue. Por mais que soframos, por mais que passamos por lutas e provas, Deus já pagou o preço. Sorria, Jesus te ama. Amém, amados? A gente, nossa, a gente passa por tantas provas na nossa vida, né? Como é difícil caminhar. Meu Deus. Só Deus mesmo pra
trazer luz e nos guiar, porque é tão difícil a gente. Às vezes eu me sinto andando em zigue-zague. Olha, varão, é que as coisas que nós temos que contar para Jesus, ele já sabe. Mas, nossa, cada uma que passa na nossa vida, que tem hora que a gente balança, sabe? Mas vamos ficar firme, vamos ficar firme. Essa palavra hoje me sustenta, me levanta, sabe? Me levanta. Me dá coragem para enfrentar. Você pensa que essa semana eu completo 70 anos de idade. Oh, glória. É, 70 anos, você acha que tá tudo bem? Não, não. Tem muitas provas a ser vencida ainda, muitas batalhas. Parece que, enquanto aqui estivermos, amado, temos que batalhar, temos que batalhar. A vida não nos dá trégua, né? E não vai ser agora que você vai desistir, né, Mário? É agora que você vai chutar um pau da barraca, não. Continue firme, ele é que vai te dar força, ele é que vai prover todas as coisas. Seu Mário, eu acho que eu diria, ainda bem que a vida não dá trégua, igual o senhor falou, porque aí assim nós ficamos em alerta. Nós fica aquele soldado que fala. Eu assisti um movie essa semana, mas o meu filho, ele ama esse movie e sempre ele gosta de ver. De um soldado, eu esqueci o nome, é um soldado que ele recusa trabalhar no sábado porque o sábado é do senhor dele. A mim, ele não recusa trabalhar, ele recusa usar arma. E aí ele fala porque ele é um cristão. E no final ele fala que, além dele ser um cristão, ele fez aquilo, ele tinha razão. Eu não preciso dizer a razão agora. Eu Mas assisti ele esse filme aí. então ele resolveu ser só o paramédico. Então ele fala para Deus, porque ele realmente era um cristão, ele realmente cria em Deus. Só mais um, me deixa salvar, só mais um, só mais um. E ele ficava em alerta, entendeu? Então, eu não sei por que lembrei dele para falar para o senhor. Só mais um dia, só mais um Uhum. dia. Só mais um, deixa eu falar de Jesus para só mais um, deixa só mais um, entendeu? Fica É, alerta. É assim mesmo, fica alerta. Só mais um, só o mais prazer um. dele era esse, sabe? O prazer dele está naquela palavra, João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E ele Eu- queria mesmo, sabe? Salvar vidas. Ele estava na guerra, mas ele não atirava, ele não matava ninguém. Ele estava ali só para salvar, para curar É, os doentes. Eu assisti esse filme aí, muito bonito. só mais um, seu Mário. É, Nós mas podemos. é assim mesmo. É esse Deus que nos dá força, amado. Que nós possamos amanhã estar aqui novamente. Vamos Só estudar mais mais um um. pouquinho. Nós estamos apenas no começo, né? Mas tá bem. Quem quer orar aí para agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa? Para nós encerrarmos este devocional de hoje. Quero deixar aqui bem claro, amados, que é um prazer estar com vocês, viu? Poder estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Forte abraço aí, Fábio, Marineide, Ruth, Tamires. Deus abençoe vocês. Eu tô com meu coração um pouco inquieto. Morar. Morar pra Deus. Ah, a Ruth trouxe algo que foi muito importante, né? Porque a gente vê. E eu também nem sei se eu devo falar alguma coisa. Acho que a gente tá num ambiente onde a gente
a gente se permite, né? A gente tem um. Ninguém aqui chegou agora, né? E a gente vê as pessoas às vezes usando, né, a palavra de Deus para trazer outras pessoas para próximo de Deus e para ensinar os caminhos. E a gente precisa ter muita comunhão com Deus para saber onde a gente está pisando, né, por quais caminhos a gente está percorrendo. Ter misericórdia também para entender que todos somos seres humanos e podemos errar também. Sim. E o... Mas esse final de semana foi bastante intenso. Eu vi muita coisa, muitas coisas que claramente para mim era de Deus e outras coisas onde eu ficava um pouco preocupado se aquilo era bom ou ruim, sabe? E nosso coração fica perturbado, né? Porque o que a gente mais quer é seguir esses exemplos aqui, né? A gente vê Abraão, né? Isaac, tantos heróis aqui que Davi, né? Que o nosso coração esteja sempre próximo de Cristo, né? Sempre próximo de Deus ali, que a gente não se afaste dele nunca, que ele esteja conosco, seja onde for, né? E que a gente não percorra caminhos errados, né? E parece que às vezes a gente fica meio, nossa, como é complexo tudo isso. Só Deus para guiar a gente. Não é fácil, não. Vamos orar? Posso orar aqui pra gente? Sim. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Gratidão, Pai, pelo seu amor, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença, Senhor. Em nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai, por cada ensinamento, Pai, por cada palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por estar presente conosco, Pai, na nossa caminhada, Senhor. Caminhe conosco, Senhor. Caminhe com cada um de nós, Pai. Nos ajude, Pai, a enfrentar, Pai, os desafios da vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ter luz, Pai, onde nós estivermos, Senhor. Que nós possamos, Pai, internalizar cada palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. Que nós possamos transbordar isso, Pai, por onde nós passarmos, Senhor. Transbordar, Pai, na nossa vida, Senhor, sermos transformados, Pai, por Ti, Senhor, que nós possamos transformar outras pessoas também, Senhor. Ô, Senhor, nos ensina, Pai, cuida de nós, Pai. Pega na nossa mão, Senhor, nos acompanha, Pai, a todo momento, Senhor, nos guia, Senhor, nos ajuda, Pai. Nas nossas dificuldades, Pai, nas nossas tentações, Pai, quando nos sentimos perdidos, Pai, que esteja ali conosco, Senhor, nos guiando, Senhor, a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado pelo seu amor, Pai, pelo seu perdão, Senhor. Obrigado, Pai, por estar conosco a todo momento, Senhor. Por ser tão bondoso conosco, Senhor. Mesmo muitas vezes não sendo merecedores, Pai, o Senhor ser sempre presente conosco, Pai, sempre de braços abertos, Pai. Nos nossos erros, nos nossos acertos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Continue cuidando de cada um de nós, Pai. Abençoa o meu irmão Mário, Senhor. Abençoa a dona Marineide, Senhor. Abençoa, Pai, a Ruth, Senhor. Abençoa a Tamires, Pai. Abençoa o Lucas, Pai. Abençoa o Jurandir, Pai. Dona Lucinha, James, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos, Senhor Jesus Cristo. Cuide de cada um de nós, Pai. Não deixe que o inimigo se aproxime de nós, Pai. Nos blinda, Pai. Nos blinda, Pai. Com a armadura celestial, Pai. Nos blinda, Pai. Coloca o capacete da salvação sobre nós, Pai. Nada de ruim entre nossos pensamentos, Pai. Nada de ruim entre nossos corações, Senhor. Que o inimigo não nos veja, Senhor. Que a nossa armadura, Pai, nosso escudo da fé, Pai, esteja erguido a todo momento, Pai, protegendo nossa casa, nossa família, Senhor, nos protegendo. Que a espada do Espírito, Pai, esteja erguida, Pai, combatendo, Pai, o inimigo, Pai, a todo momento, Senhor, que a sua palavra, Senhor, entre profundamente nos nossos corações, Pai. Que o medo, Pai, não tenha espaço na nossa vida, Senhor.
Nossa confiança em Ti, Pai, seja eterna, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.